Meus irmãos, estamos retomando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, agora na lição de número 2, cujo título é Antecedentes Históricos da Epístola aos Hebreus, e na qual estudaremos os tipos do Antigo Testamento que dão base aos temas teológicos levantados pelo autor de Hebreus. Primeiramente, preciso fazer algumas observações em relação a esta introdução. A primeira é que Hebreus explica o livro de Levítico. Há quem diga que Levítico possui 40 capítulos, sendo 27 no Antigo Testamento e 13 no Novo Testamento. Logicamente, eu refiro-me à Epístola aos Hebreus. Hebreus explica Levítico. É no Novo Testamento que encontramos as grandes doutrinas de salvação, pois, como já dissemos, a revelação é progressiva e o apogeu desta revelação está em Cristo, revelado no Novo Testamento. Porém, essas mesmas doutrinas têm o seu nascedouro no Antigo Testamento. É lá que estão as grandes doutrinas, embora de forma embrionária. Êxodo e Levítico apontam para a cruz, de maneira especial no Antigo Testamento. A segunda observação que eu gostaria de fazer com os irmãos é em relação à linguagem utilizada por Deus para se revelar. Lembre-se de que Deus se revela, mas que tipo de linguagem ele utiliza? E a resposta é: Deus se utiliza da linguagem mais compreensível possível ao tratar com os homens, ao se revelar à humanidade, de modo que a linguagem bíblica não é uma linguagem celestial, mas uma linguagem humana. A mensagem é divina, mas a linguagem, ela é humana, razão pela qual encontramos nas Escrituras toda espécie de gênero literário, bem como de tipo textual ou tipo de texto, como também de gênero textual. Note que gênero literário, tipo textual e gênero textual são três coisas completamente diferentes. Nós lemos acima nessa introdução sobre símbolos ou tipos que são figuras de linguagem e que, portanto, são recursos linguísticos diferentes de gênero literário, tipo textual e gênero textual. Figuras de linguagem, em linhas gerais, são recursos utilizados para aplicar ao texto um determinado efeito de sentido, diferente do literal, com a finalidade de transmitir maior expressividade a ele, estando, portanto, mais relacionadas à área da semântica ou dos sentidos. A Bíblia é riquíssima na utilização das figuras de linguagem. Eu mesmo já cheguei a enumerar aproximadamente umas 50 figuras de linguagem nas Escrituras, entre elas a metáfora, o símile, a comparação, a metonímia, enfim. E, logicamente, os símbolos e tipos amplamente utilizados pelo autor aos Hebreus. Mas lembre-se que o tipo, que símbolo e tipo são figuras de linguagem distintas, são figuras diferentes. Símbolo são, alguns escritores nos fornecem a seguinte definição de símbolo: aquilo que, por convenção ou por princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo, ou pessoa ou personagem que se torna representativa de determinado comportamento ou atividade. Outra definição também bastante empregada para símbolo é a manifestação de uma ideia ou a expressão de um significado convencional, que estabelece semelhança com esse significado. Mas um fato importantíssimo e que precisa ficar bem delineado aqui é que o símbolo não é sinônimo de tipo. Ambos se distinguem, visto que, diferentemente do símbolo, que pode ter uma referência passada, presente ou futura, o tipo, através do objetivo, se refere ao antítipo que sempre estará no futuro somente. Embora alguns críticos defendam que essas distinções não devam ser aplicadas rigidamente, visto a flexibilidade desse meio de comunicação que é o símbolo. Por isso, nós estamos fazendo aqui distinção entre ambos, em virtude de estarem sendo estudados por uma visão restrita, enquanto figuras de linguagem.
e não no sentido pleno da palavra. A filósofa norte-americana Suzanne Langer afirma que símbolos não são substitutos de seus objetos, mas são veículos para a concepção dos objetos. Em Hebreus, ambos são utilizados simultaneamente, mas a linguagem que prevalece é a da tipologia bíblica. E é aqui que muitos estudiosos da Bíblia tropeçam, por não saberem utilizar esse instrumento chamado tipo. Não há dúvida de que existem muitos símbolos na Bíblia, porém sua interpretação exige muita cautela. Na realidade, todas as metonímias, em certo sentido, são símbolos. Então vamos repetir que o tipo através do objeto se refere a um antítipo que sempre estará no futuro. Há, contudo, uma observação a ser feita em relação à tipologia e que precisa ficar muito bem compreendida pelos alunos da idade da faretade. O antítipo nunca corresponderá em todos os detalhes ao tipo. Há irmãos que se aventuram a tentar conciliar os mínimos detalhes de correspondência entre ambos e acabam caindo em profunda confusão. Fica aqui, portanto, meu conselho, que ao lidar com tipologia bíblica, os irmãos atentem para o fato que o antítipo não corresponde ao tipo em todos os detalhes, mas somente em relação aos conceitos centrais abarcados na correspondência. Nesse sentido, Levítico sempre aponta para o sacrifício perfeito que Cristo haveria de oferecer através de sua própria pessoa, uma vez que Cristo já efetuou como meio indispensável a nossa redenção. No texto de número 1, cujo título é Monte Sinai, efetuação do concerto, que vai estudar os capítulos 19 a 34. Meus amados irmãos, a Epístola aos Hebreus é, em muitos trechos, de difícil compreensão. A principal razão dessa dificuldade é que, constantemente, ela se refere a eventos do Antigo Testamento em geral desconhecidos pela maioria dos leitores da Bíblia. Por isso, para facilitar a compreensão do aluno quanto à Epístola aos Hebreus, que será tratada em minúcias a partir da lição seguinte, consideremos alguns desses eventos. Chamada ao Monte Sinai, capítulo 19 de Hebreus, ou de Êxodo. Meus amados irmãos, alunos da idade e faretade, Deus tirou Israel do Egito com mão forte. Mas sabemos que depois de permanecer por aproximadamente 400 anos no Egito e por longo tempo desse período na condição de escravos, Israel, embora fosse constituído de 12 tribos, não passava disso, ou seja, tribos independentes, não sendo, portanto, uma nação, razão pela qual Israel não estava preparado para entrar na terra de Canaã. Esse povo necessitava transformar-se realmente em uma nação organizada, com uma constituição e com leis estabelecidas, conhecidas e respeitadas, a fim de se transformar em um país organizado. A chegada de Israel no Monte Sinai significou essa transformação necessária. Ali Deus lhes deu uma constituição, leis e estatutos que regeriam a vida da nação para sempre. Mas essa legislação não era sinônimo somente de uma constituição secular, mas, acima de tudo, era a revelação de Deus aos homens, a qual o apóstolo Paulo chamaria mais tarde de aio, ao escrever aos Gálatas. O antigo concerto, Êxodo 20 ao capítulo 24. Em Êxodo capítulo 19, versículos 16, 18, 19, lemos que: E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial.
e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. No dia aprazado, Deus falou ao povo as palavras registradas por Moisés no capítulo 20 do livro de Êxodo, as quais conhecemos por 10 mandamentos, que seriam melhor traduzidas como as 10 palavras. O versículo 18, capítulo 20, registra a reação do povo após ouvir as 10 palavras de Deus da seguinte maneira: todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Diante da manifestação da presença e da voz de Deus, os israelitas disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. A Bíblia registra que, tomados pelo pavor da glória divina, o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, si chegou à escuridade onde Deus estava, momento no qual o Senhor ordenou a Moisés que Israel jamais fizesse deuses de prata ou de ouro para si, orientando-lhes também a respeito do uso do altar ao Senhor. A seguir, os capítulos 21 a 23 de Êxodo registram as leis civis que Deus ordenou ao povo, leis estas que normatizariam a vida civil da nação, as quais Moisés escreveu e as leu ao povo, cuja resposta foi: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, o povo aceitou fazer um pacto de obediência ao Senhor. Esse ato foi selado com um sacrifício de sangue, inaugurando assim o primeiro concerto de Deus com o seu povo, não sem antes ler novamente o livro do concerto ao povo. A primeira quebra do concerto, Êxodo 32. No versículo 9 do capítulo 24, temos o relato que Moisés subiu novamente ao Monte Sinai em companhia de Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, incluindo Josué, seu serviçal. Em determinado momento, Moisés sobe o restante do monte em companhia somente de Josué. Os versículos 15 a 18 relatam o seguinte: e subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Versículo 16: e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do monte da nuvem, no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Versículo 18: e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Os capítulos 25 a 27 registram as palavras de Deus a Moisés concernentes à construção do tabernáculo, iniciando de dentro para fora, uma demonstração clara que o Evangelho de Cristo transforma o homem de dentro para fora. Deus incluiu aqui a orientação sobre a preparação dos materiais e utensílios a partir do capítulo, a escolha dos sacerdotes, como seriam suas roupas, bem como sobre como deveriam ser os sacrifícios e as cerimônias a serem feitas no tabernáculo. Ao fim de 40 dias, depois de Deus ter dado os mandamentos a respeito da vida sacerdotal e religiosa de Israel, o registro do último versículo de Êxodo 31 nos diz: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Meus irmãos, este período de 40 dias foi suficiente para que o povo de Israel ficasse impaciente, julgando que Moisés houvesse morrido e que não voltaria mais.
Em um ato de desobediência e incredulidade, Israel induziu Arão a fazer um bezerro de ouro como objeto de adoração em lugar de Deus, demonstrando seu rompimento e sua incapacidade de cumprir sua parte na aliança que Deus acabara de fazer com eles. Concluindo esse texto, quero chamar a atenção dos irmãos para a sua última expressão que diz: fato este que revelou a necessidade da vinda de Cristo para estabelecer um novo e melhor concerto. Na realidade, nós precisamos entender essa declaração como uma força de expressão da nossa língua portuguesa. E talvez essa frase possa ser mal compreendida, mas o que o escritor desejou expressar aqui foi que a revelação da necessidade da vinda de Cristo para estabelecer um novo e melhor concerto era necessária para a consciência de Israel, isto é, a intenção divina de trazer seu filho ao mundo como redentor esteve sempre na mente e nos planos de Deus, que é conhecedor do passado, do presente e do futuro, e que não foi, ou que Deus não foi pego de surpresa, mas Israel sim necessitava dessa revelação. Meus irmãos, iniciando o texto número 2, cujo título é Lugar da Decisão, baseado nos capítulos 13 e 14 de Números. Tomemos agora as referências de Êxodo, capítulo 19, versículo 1, e que registram que os filhos de Israel permaneceram acampados junto ao Monte Sinai por um período de 11 meses, tempo em que eles receberam a revelação da lei, com seus diferentes aspectos. Foi nesse período que os judeus construíram o tabernáculo e que Moisés escreveu os 3 primeiros livros da Bíblia. Muitos fatos importantes aconteceram durante a permanência de Israel no Sinai, até que chegou o dia em que a nuvem que estava sobre o tabernáculo se levantou, anunciando que era o momento do povo partir para prosseguir viagem rumo à terra de Canaã, conforme lemos em Números capítulo 10, versículo 11. Somos informados, no capítulo 12, versículo 16, que Israel chegou ao deserto de Parã, mas somente o texto do capítulo 13, versículo 16, registra o nome de Cádiz, a uns 80 quilômetros a sudoeste de Berseba. O primeiro subtítulo é a exploração de Canaã, capítulos 13 até o capítulo 14, versículo 4 de Números. O texto de Números, capítulo 13 e 14, precisa ser bem claro na mente dos estudantes das Escrituras, pois é a eles que o escritor de Hebreus se refere no capítulo 4. Nessa ocasião, Moisés recebeu ordem de Deus para enviar 12 israelitas, um de cada tribo dos filhos de Israel, para espiar a terra de Canaã e trazerem um relatório a Moisés. Depois de espionarem a terra de Canaã por 40 dias, retornaram a Cádiz com seu relatório. 10 espias apresentaram a Moisés um relatório negativo e pessimista, afirmando que jamais conseguiriam conquistar a terra de Canaã, com base no tamanho ou na estatura e na quantidade dos habitantes da terra. Somente 2 espias, Josué e Caleb, prestaram otimismo e confiança que Deus lhes daria vitória, mesmo diante das dificuldades, apresentando evidência da riqueza da terra, uvas, romãs e figos, conforme Números 13 e 23. O fato é que a incredulidade dos 10 espias contaminou o povo a ponto de levá-lo a se rebelar contra Deus e contra Moisés, chegando até mesmo a vias de matá-lo e constituir um novo líder para conduzir o povo de volta ao Egito. Isso nós podemos ler em Números 14, versículos 3 e 4. Esse ato de Israel lhe custou o adiamento da conquista da terra prometida por Deus a Israel. O segundo subtítulo diz o resultado negativo de uma decisão errada. Capítulo 14, versículo 5:45 de Números. Meus irmãos, entretanto, Deus interviu, pois cerou contra a atitude de Israel, manifestando sua glória diante do povo, mas com a intenção de exterminá-lo. Só não o fez porque Moisés intercedeu pelo povo, conforme Números 14, 10.
Deus poupou a vida de Israel, porém sentenciou-lhes a não experimentar o repouso que lhes havia preparado na terra prometida. O resultado da incredulidade custou a Israel, que estava já a poucos quilômetros de Canaã, uma peregrinação de quase 40 anos às cegas pelo deserto, até que toda aquela geração morresse. 1 ano para cada dia gasto em que os espias haviam explorado a terra, descrendo da capacidade de Deus em dar-lhe sua possessão, conforme Números 14, 29 a 34. Deus permitiu que entrassem na terra somente os 2 únicos espias que confiaram nas suas promessas, Josué e Calebe, além dos israelitas com menos de 20 anos de idade. Passados 40 anos, Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, como uma repetição da lei para a nova geração que havia nascido durante a peregrinação, uma vez que a primeira pereceu no deserto. Esta nova geração recebeu de Deus a mesma oportunidade que a primeira, de tomar posse da terra que Deus lhe prometeu, devendo tão somente não seguirem o exemplo de seus pais, mas apoderarem-se da herança que Ele, Deus, lhes destinara, confiando em Deus. Notem, os irmãos, que Moisés descreveu a terra que Deus lhes prometera como herança e lugar de descanso, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 12 e versículo 9. Meus irmãos, iniciando o estudo do texto número 3, cujo título é O Sistema de Sacrifícios Levíticos, verificamos que, ao iniciarmos o estudo desse terceiro texto, a primeira informação que recebemos é que o propósito dos sacrifícios do culto levítico no Antigo Testamento tem se constituído em enigma para a maioria dos leitores da Bíblia. Realmente, isso é uma triste realidade. A igreja dos nossos dias praticamente desconhece a mensagem tanto dos sacrifícios levíticos quanto das festas anuais judaicas. Desta forma, este e os 2 próximos textos tratarão resumidamente sobre esses sacrifícios para depois estudarmos os seus significados em Hebreus. Verificamos que este tipo de sacrifício teve sua origem a partir do evento da queda no pecado, ainda no Éden, registrado em Gênesis 3:21, quando o próprio Deus providenciou a morte de um animal para com sua pele cobrir a nudez do primeiro casal. Depois disto, encontramos o filho desse casal, Abel, apresentando a Deus um sacrifício de sangue. Assim, esta prática tornou-se comum para povos mesopotâmicos, sumerianos, mas principalmente para a geração de Sete, em Abraão e sua descendência. Porém, em Levítico, Deus normatiza a prática desses sacrifícios, dando-lhes nova significação para servirem de tipos do sacrifício definitivo e eterno que seu filho consumaria na cruz do Calvário. O ensino básico. Princípio, o conceito básico dos sacrifícios levíticos é que o pecado deve sempre ser punido com a morte, mas que, ao apresentar o sacrifício de um animal, o pecador é por ele substituído e assim poupado da morte. Lembremos-nos que Deus alertou a Adão sobre a desobediência em relação à proibição de se comer da árvore da vida. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disso escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Esta é a razão porque a Bíblia diz que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, conforme Hebreus 9, 22. O sangue que era levado ao santuário pelo sumo sacerdote era figura do sangue precioso que purifica de todo pecado. E embora Israel, segundo a carne, não discernisse nada disso, esse sangue, contudo, justificava o fato de Deus habitar no meio deles. Santifica-os quanto à purificação da carne, conforme Hebreus 9:13.
Era uma espécie de adiamento da sentença, até que Cristo oferecesse o sacrifício perfeito que haveria de anular o pecado completamente. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Hebreus 10, versículos 4 e 5. O segundo subtítulo nós temos aqui, meus irmãos, é o significado do sacrifício. Meus irmãos, este texto utiliza uma linguagem bastante interessante. Ao dizer que em um determinado contrato, ambos os contratantes recebiam uma cópia do contrato, fica claro que esta é uma figura de linguagem, pois, logicamente, não havia cópia de contrato. Trata-se de uma linguagem ilustrativa. O exemplo aqui utilizado pode ser visto no capítulo 15 de Gênesis, em que Abraão imolou um animal, dividindo em duas partes ou em duas bandas, dispondo-as de forma a deixar um espaço entre elas, por onde passariam os dois contratantes, no caso, Deus e ele, Abraão, ato pelo qual o acordo ou o pacto seria selado. Era de reconhecimento comum que o mesmo que havia acontecido aos animais se faria com aquele que quebrasse o concerto feito. Como estudado no texto anterior, Israel fez um bezerro para adorá-lo, estando ainda junto ao Monte Sinai, e imediatamente depois de terem selado o seu concerto de obediência a Deus, essa fraqueza provou que Israel era incapaz de cumprir sua parte no acordo. Assim é o ser humano incapaz de fazer a vontade de Deus, por sua própria natureza caída. Quando o pastor Carlos Gibbs diz que, por esta razão, Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios, ele não está afirmando que Deus mudou os seus planos em virtude de uma ação humana. Não, jamais. Visto que Deus é onisciente, conhecedor do passado, do presente e do futuro, não sendo, portanto, pego de surpresa, não tendo, portanto, que encontrar outra alternativa. O sistema de sacrifícios, com o meio de prover o adiamento temporário da execução da sentença por causa do pecado, já estava nos planos divinos, desde sempre, conforme Gálatas 3:19. O homem, o adorador, possuía consciência da sentença de morte por causa da sua desobediência, mas também sabia perfeitamente que todo e qualquer sacrifício efetuado no tabernáculo serviria como uma solução temporária que apontava para um redentor futuro. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9:26. Os 5 sacrifícios da lei é o próximo subtítulo. Eram 5 tipos de sacrifício e oferta do culto levítico, a saber, holocausto; segundo, oferta de manjares; terceiro, sacrifício pacífico; quarto, sacrifício pelo pecado; quinto, sacrifício pela culpa. Os primeiros 3 sacrifícios eram voluntários e oferecidos como forma de adoração a Deus. Os outros 2 sacrifícios pelo pecado e sacrifícios pela culpa eram obrigatórios e oferecidos para expiar pecados. Das 5 espécies de ofertas, a única que não envolvia o sacrifício de uma vida inocente era a oferta de manjares. Contudo, regra geral, ela acompanhava o holocausto, sendo, por isso, bastante frequente a expressão o holocausto e sua oferta de manjares, conforme Números 15, versículos 8 e 9, que diz respeito à expiação e à adoração. Esse fato, meus irmãos, lembra aos crentes que o sacrifício de Cristo não só efetuou a nossa redenção, como também nos concede o privilégio da comunhão com Deus. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe.
Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Nós vamos agora estudar o texto número 4, o propósito, os 5 sacrifícios levíticos. Meus irmãos, antes de comentar cada um dos 5 sacrifícios, eu gostaria de considerar com os irmãos a ordem em que eles são ordenados por Deus. Notem, os irmãos, que o Senhor começa com o holocausto e termina com a expiação da culpa. Quer dizer, termina onde nós começamos. Esta ordem, ela é notável e muito instrutiva, pois quando a nossa consciência é esclarecida pela luz do Evangelho, a nossa alma faz um exame introspectivo por sentir o peso, a culpa dos pecados cometidos, mediante a iluminação do Espírito Santo da consciência. O pecador, logo ele se lembra de todas as transgressões que ele cometeu contra Deus e contra os homens. E nesse momento, a sua alma não se ocupa tanto com a raiz de onde brotaram essas transgressões, como com o fato palpável que esse e aquele ato, ambos foram cometidos por ela, pela alma, razão pela qual tem necessidade de saber que Deus proveu um sacrifício, por cuja virtude todas as ofensas podem ser perdoadas livremente. E esse sacrifício é nos apresentado no sacrifício da expiação da culpa. Mas, à medida em que a alma recebe mais esclarecimento, se torna consciente do fato que esses pecados que cometeu não são mais que produtos de uma raiz, correntes de uma mesma fonte. E, além disso, que o pecado da sua natureza, ou seja, na carne, é esta fonte, é essa raiz. Isso nos conduz a um exercício íntimo ainda mais profundo, que não pode ser tranquilizado por nada, a não ser por um conhecimento mais profundo da obra da cruz. Em suma, a cruz deve ser compreendida como o lugar onde Deus mesmo condenou o pecado na carne, conforme Romanos 8:3. Notem, os irmãos, que essa passagem não diz pecados na vida, mas a raiz de onde os pecados provêm, a saber, o pecado na carne. E uma verdade de grande importância: Cristo não somente morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, conforme 1 Coríntios 15:3, como também Ele foi feito pecado por nós, 1 Coríntios 5:21. Essa é a doutrina do sacrifício da expiação do pecado. E quando o coração e a consciência encontram descanso, mediante o conhecimento da obra de Cristo, aí é que podemos nos alimentar dele, de Cristo, como fundamento da nossa paz e do nosso gozo, na presença de Deus. Não pode haver paz ou gozo antes de sabermos que todas as nossas transgressões foram perdoadas e o nosso pecado foi julgado. A expiação da culpa e a expiação do pecado têm de ser conhecidas antes que os sacrifícios pacíficos de manjares ou de ações de graças possam ser convenientemente apreciados. Por isso, a ordem em que o sacrifício pacífico está correspondente ou corresponde à ordem da nossa apreciação espiritual de Cristo. Nota-se a mesma perfeita ordem em referência à ordem de manjares. Quando a alma é levada a apreciar a doçura da comunhão espiritual com Cristo, alimentar-se dele em paz, de gratidão, na presença divina, sente um desejo arrebatador de conhecer melhor os mistérios gloriosos da sua pessoa. E esse desejo é ditosamente satisfeito na oferta de manjares, que é o tipo da perfeita humanidade de Cristo. Em qualquer dos casos, começamos e terminamos com a cruz. Se começamos com o holocausto, vemos Cristo na cruz, fazendo a vontade de Deus,
fazendo expiação segundo a medida da sua perfeita rendição a Deus. Se começamos com a expiação da culpa, vemos Cristo na cruz, levando os nossos pecados e tirando-os segundo a perfeição do seu sacrifício expiatório. Enquanto que em cada um e em todos eles vemos a excelência, a beleza e a perfeição da sua divina e adorável pessoa. Certamente, meus irmãos, tudo isso é suficiente para despertar em nossos corações o mais profundo interesse pelo estudo desses símbolos preciosos que passaremos a analisar pormenorizadamente. O holocausto ou oferta queimada. O holocausto ou oferta queimada é um sacrifício em que o animal oferecido era completamente consumido pelo fogo para Deus. Mas antes, seu sangue era derramado sobre o altar. A palavra deriva do grego clássico holocaustos. Holocaustos de holos, todo, mais caustos, de queimado. Normalmente eram queimados animais de gado, porém um animal sem defeito. Boi, carneiro, um bode, que servia como substituto, levando o pecado da pessoa que oferecia. Mas os pobres poderiam oferecer holocaustos de aves, pombas, rolinhas, etc., que estavam dentro das suas possibilidades financeiras. A prática de oferecer holocausto a Deus é bem anterior à lei levítica. A primeira vez que a palavra holocausto aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 22, versículo 2, oportunidade em que Deus pede a Abraão que sacrifique seu único filho em holocausto. Foi, porém, normatizado por Deus no estabelecimento do tabernáculo e suas cerimônias. Os israelitas deveriam oferecer holocaustos individualmente e como nação. Todos os dias, holocaustos eram oferecidos a Deus pelo pecado do povo. Havia também datas e situações especiais em que as pessoas deveriam dar um holocausto a Deus. Era necessário oferecer holocaustos regularmente, porque as pessoas voltavam a pecar e precisavam de novo do perdão de Deus. Os 3 sacrifícios voluntários eram oferecidos como formas de adoração a Deus. O primeiro destes era o holocausto, através do qual a pessoa que o oferecia expressava a disposição em dedicar sua vida ao Senhor, de acordo com o que lemos no Pentateuco. Deus estabeleceu como uma oferta a ser oferecida com regularidade. No holocausto, com o qual o livro de Levítico inicia, temos uma figura de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, conforme Hebreus 9,14. Daí a posição que o Espírito Santo lhe dá. Se o Senhor Jesus Cristo se manifestou para realizar a obra gloriosa da expiação, o seu mais desejável e supremo objetivo, e na sua consecução, estava a glória de Deus. O conceito de holocausto foi demonstrado por Cristo quando disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:7. Era o grande lema em todas as cenas e circunstâncias da sua vida, em nenhuma tão completamente como na obra da cruz. Fosse qual fosse a vontade de Deus, ele veio para fazer a vontade de Deus. Bendito seja Deus, nós conhecemos qual é a nossa parte na realização dessa vontade. Em Hebreus 10:10, lemos que por ela nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Contudo, o aspecto primário da obra de Cristo era o próprio Deus. Seu prazer inefável era cumprir a vontade de Deus na terra. O conceito de holocausto foi demonstrado por Cristo quando disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, conforme Hebreus 10:7. Era o grande lema em todas as cenas e circunstâncias da sua vida, e em nenhuma tão completamente como na obra da cruz. Fosse qual fosse a vontade de Deus, ele veio para a fazer. Bendito seja Deus, nós conhecemos qual é a nossa parte na realização dessa vontade. Em Hebreus 10:10, lemos que
Por ela temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Contudo, o aspecto primário da obra de Cristo era o próprio Deus. Seu prazer inefável era cumprir a vontade de Deus na terra. Contudo, o holocausto era um sacrifício da mais elevada ordem, porque o macho sem mancha de um ano era uma figura ou representava o Senhor Jesus Cristo, oferecendo-se a si mesmo, incontaminado a Deus, para o cumprimento perfeito da vontade de Deus. Mas o texto lido diz: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Significa que não deveria haver nada que denotasse fraqueza ou imperfeição. Meus irmãos, fica claro que a glória essencial e dignidade da pessoa de Cristo formam a base do cristianismo. Embora devesse ser um macho de um ano, era permitido oferecer, em alguns casos, uma fêmea. Mas essa era apenas a forma de mostrar a imperfeição inerente à compreensão do adorador, e de modo nenhum um defeito da oferenda, porquanto esta era sem mancha, tanto num caso como no outro. Contudo, nós devemos compreender claramente que Cristo se ofereceu em holocausto, exclusivamente para a vista e o coração de Deus, pois só Ele podia apreciar devidamente a pessoa e obra de Cristo, e só Ele, Deus, podia apreciar plenamente a cruz como a expressão do perfeito afeto de Cristo. A cruz, tal qual é simbolizada no holocausto, encerra um significado que só a mente divina pode compreender. A cruz carrega uma profundidade tão grande que nem o mortal nem os anjos podiam sondar. Nela havia uma voz que se dirigia exclusiva e diretamente aos ouvidos do Pai. Entre o Calvário e o trono de Deus houve comunicações que excedem em muito as mais altas capacidades dos entes criados. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Notamos que o emprego do vocábulo vontade nesse texto revela claramente o grande propósito do holocausto. Leva-nos a contemplar a cruz sob um aspecto que não é suficientemente compreendido, pois nós estamos sempre prontos a contemplar a cruz simplesmente como lugar onde a grande questão do pecado foi tratada e liquidada entre justiça eterna e a vítima incontaminada. O lugar onde a nossa culpa foi expiada e onde Satanás foi gloriosamente vencido. Glórias sejam dadas eternamente ao nome do Senhor Jesus Cristo. A cruz foi tudo isso, e mais do que isso, foi o lugar onde o amor de Cristo pelo Pai se expressou em grande linguagem, ou em linguagem tal, que só o Pai podia ouvir e compreender. É sob esse último aspecto que havemos simbolizada no holocausto. E é, portanto, por isso que a palavra vontade ocorre aqui. Se fosse apenas uma questão de imputação do pecado e de sofrer a ira de Deus por causa do pecado, essa expressão não estaria dentro da ordem moral. O bendito Senhor Jesus não podia, com estrita propriedade, ser apresentado como aquele que desejava ser feito pecado, desejar sofrer a ira de Deus e ser privado da vista do seu rosto. E esse fato por si só, aprendemos da maneira mais evidente que o holocausto não representa Cristo somente sobre a cruz levando o pecado, mas sim Cristo sobre a cruz, cumprindo a vontade de Deus, pelas suas próprias palavras. É evidente que Cristo mesmo contemplava a cruz nesses dois aspectos. Quando contemplou a cruz como lugar onde foi feito pecado, quando previu os horrores sob esse ponto de vista, ela encerrava o Senhor. Jesus exclamou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Lucas 22:42. Ele fazia sempre o que agradava ao Pai, cumprindo sempre a sua vontade, mas o holocausto não representa na sua vida
precioso, além de todo pensamento, como foi cada ato dessa vida, mas o holocausto o representa na sua morte. E embora ele tenha sido feito maldição por nós, a cruz tem um significado mais elevado, mostrando como aquele que apresenta ao coração do Pai um perfume de incomparável fragrância. Meus irmãos, esta verdade envolve a cruz de atrativos particulares para a mente espiritual. Dá aos sofrimentos do nosso bendito Senhor o interesse do caráter mais intenso. Uma coisa é saber que o pecador culpado encontra incontestavelmente na cruz uma resposta divina aos mais profundos e ardentes desejos do coração, e que o verdadeiro crente encontra na cruz aquilo que cativa todas as afeições do seu coração e deixa aturdido todo o ser moral. Da mesma forma, os anjos encontram na cruz um tema para contínua admiração. Tudo isso é verdade, mas na cruz há algo que ultrapassa as mais elevadas concepções dos santos ou dos anjos, isto é, a profunda devoção do coração do Filho para com o Pai, e como este o apreciou. Esse é o assunto elevado à cruz, que é manifesto de um modo tão notável no holocausto. É, pois, da máxima importância saber distinguir o objetivo primário de Cristo na obra da redenção, pois isso contribui para consolidar a paz do crente, o cumprimento da sua vontade, da vontade de Deus, estabelecer os seus desígnios. É impossível contemplar a obra de Cristo sob esse aspecto sem que o coração se sinta cheio das mais gratas afeições para com a sua pessoa. O conhecimento de que a sua prioridade na obra da cruz era Deus não diminui em nada o sentimento que temos do seu amor por nós. Pelo contrário, o seu amor por nós e a nossa salvação nele só podiam ser fundamentados no estabelecimento da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Segunda oferta que nós temos é a oferta de manjares. O segundo elemento de adoração a Deus era a oferta de manjares. O sentido restrito do seu significado histórico não é de todo esclarecido. Sabemos, porém, que ele se relaciona com a consagração a Deus, através do fruto do trabalho do homem e sua gratidão pela provisão divina. Esta era a única oferta que não requeria derramamento de sangue, sendo por isto oferecida em conjunto com os sacrifícios cruentos. A oferta de manjares consistia em produtos vegetais que constituíam a principal alimentação do país: farinha, azeite, cereais, vinho, sal e incenso. Ao serem apresentadas ao Senhor, parte era queimada sobre o altar, em memória, como cheiro suave ao Senhor. No caso de uma oferta queimada, tudo era consumido no altar. No da oferta de manjares, apenas uma pequena parte era posta sobre o altar. O resto pertencia ao sacerdote. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Levítico 2 e 3. Como a oferta queimada significava consagração e dedicação, assim a oferta de manjares representava submissão e dependência. As ofertas queimadas importavam inteira entrega da vida. As de manjares eram um reconhecimento da soberania e da mordomia, de dependência de um superior. Era um ato de homenagem a Deus e um penhor de lealdade. As ofertas de manjares eram geralmente usadas em relação com as ofertas queimadas e as pacíficas, mas não com as de expiação pelo pecado ou a transgressão. As ofertas de manjares podiam se constituir em duas formas. Em primeiro lugar, de flor de farinha. Em segundo lugar, de bolos, asmos ou de coscorões. Quando a oferta de manjares consistia em flor de farinha, era misturada com azeite, sendo posto incenso sobre ela, conforme Levítico 2 e 1. Mas quando a oferta consistia em bolos, asmos ou coscorões, devia ser feita de flor de farinha misturada com azeite, partida em pedaços,
sendo derramado azeite por cima, conforme os versículos 4 a 6. Por vezes era cozida em sertã, conforme o versículo 7. A palavra hebraica empregada para a oferta de manjares é minchas. Minho significa uma dádiva feita ao outro, de ordinário, a um superior. O nome mincha é derivado da oferta de cereais que acompanhavam cada sacrifício. A oferta de manjares, que de uma maneira muito clara apresentava Cristo Jesus na sua humanidade, Cristo Jesus como homem, assim como o holocausto simboliza Cristo na morte, a oferta de manjares representam na vida. Nem em um nem em outro se trata a questão de levar o pecado. No holocausto vemos expiação, mas não é uma questão de levar o pecado. Não é imputação do pecado, nem manifestação da ira por causa do pecado. Como podemos saber isso? Porque tudo era consumido sobre o altar. Se houvesse nele alguma coisa referente à remoção do pecado, teria sido consumado fora do arraial, conforme Levítico 4, versículos 1 e 12, ou Hebreus 13 e 11. Porém, na oferta de manjares, nem sequer havia derramamento de sangue. Encontramos nela uma formosa figura de Cristo, como viveu, como ele andou, como ele serviu na terra. Esse fato em si é suficiente para persuadir a mente espiritual a considerar esta oferta atentamente e com oração. A humanidade pura e perfeita de nosso bendito Senhor é um tema que requer a atenção de todo o verdadeiro crente, que precisa compreender com bastante profundidade a doutrina fundamental do mistério da encarnação, como a palavra de Deus a apresenta. Mas precisa também ter uma compreensão mais profunda da natureza vital, da doutrina, da humanidade de Cristo e da natureza verdadeira das suas relações e do verdadeiro caráter dos seus sofrimentos. Na realidade, nós falhamos muito em mantermos uma comunhão vigorosa com a perfeita humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando nos identificamos com a humanidade de Cristo e conseguimos visualizar tudo aquilo que nela há, de mais nada teremos falta, pois todas as necessidades do ser humano podem ser satisfeitas nele e na sua humanidade. O pecado foi imputado a Jesus na cruz, onde ele foi feito pecado por nós. Mas a oferta de manjares não é uma figura de Cristo tomando sobre si o pecado. Prefigura-o na sua vida perfeita aqui na terra. Uma vida em que sofreu, sem dúvida, mas não como aquele que leva sobre si o pecado, mas como substituto, ou nem como substituto, como sofrendo às mãos de Deus. Convém distinguir isso claramente. Nem no holocausto, nem na oferta de manjares, se prefigura Cristo levando sobre si o pecado. Nesta, o vemos vivendo, e naquele, o vemos morrendo na cruz. Mas em nenhuma dessas ofertas existe a questão de imputar o pecado, nem de suportar a ira de Deus por causa do pecado. Em resumo, apresentar Cristo como substituto do pecador em qualquer lugar, a não ser na cruz, é privar a sua vida de toda a sua beleza divina e excelência e deslocar inteiramente a cruz. Além disso, isso envolveria em confusão irremediável as figuras do livro de Levítico. Concluindo, devo acrescentar que, visto que como somos feitos mediante a graça, participantes da natureza divina, podemos, se vivermos na energia dessa natureza, seguir as pisadas daquele que é prefigurado na oferta de manjares. Se nos despojarmos do ego, cada um dos nossos atos poderá emitir um cheiro suave para Deus. Os mais insignificantes, assim como os mais importantes serviços, podem, pelo poder do Espírito Santo, representar o bom perfume de Cristo. Só houve uma oferta de manjares perfeita, e bendito seja Deus. Estamos aceites nele, que os nossos corações estejam mais desinteressados pelo mundo e aprofundados em Cristo,
Que o Espírito Santo opere poderosamente em nós, para nos fortalecer no homem interior, que Ele nos habilite e alimente-nos com a perfeita oferta de manjares, com cujo memorial o próprio Deus se tem alimentado. Este é o nosso santo e feliz privilégio. O terceiro sacrifício, meus irmãos, é o sacrifício pacífico. A oferta pacífica, ou sacrifício de gratidão, era a última oferta de adoração ou comunhão. Em hebraico, a palavra agradecer, usada no ato de oferecer essa oferta, é ligada à palavra louvor. Por essa razão, esse sacrifício também é chamado sacrifício de louvor. Era a oferta de um animal, lembrando que tinha que ser voluntário. Uma das coisas importantes nessa oferta era o sangue. O animal, sacrifício em geral, era bode ou cordeiro, macho ou fêmea. Seu significado histórico indica que a pessoa a oferecia como prova de sua comunhão com o Senhor Jeová. Essa era a única oferta que Deus permitia que o ofertante compartilhasse do alimento ofertado. Isto é, primeiro era oferecido ao Senhor e depois era facultado para que o ofertante e sua família comessem dele. Nessa oferta é utilizado qualquer animal do gado sem defeito e também uma variedade de bolos ou pães. Eles compartilhavam as refeições com os sacerdotes, às vezes com outras pessoas que também estavam ofertando. O sacrifício pacífico difere do holocausto em muitos pontos. Quando comparamos o sacrifício pacífico com o holocausto, descobrimos que o tríplice ato de esfolar, partir em pedaços e lavar a fressura e as pernas é inteiramente omitido. Mas isso é natural. No holocausto, como temos notado, encontramos Cristo oferecendo-se a si mesmo a Deus e sendo aceito. Por isso, tinha que ser simbolizada não só a sua inteira redenção, como também o processo de perscrutação a que ele se submeteu. Na oferta pacífica, o pensamento principal é a comunhão do adorador. Cristo não é como objeto exclusivamente deleitável para Deus, mas de gozo para o adorador, em comunhão com Deus. Por isso, a ação é menos intensa em toda a linha. No holocausto, a vítima devia ser macho sem mancha, ao passo que o sacrifício pacífico podia ser macho ou fêmea, contanto que não houvesse neles qualquer mancha. A natureza de Cristo, quer consideremos como sendo apreciado exclusivamente por Deus, ou pelo adorador em comunhão com Deus, deve ser sempre a mesma. Além disso, no holocausto, lemos: o sacerdote tudo queimará, ao passo que no sacrifício pacífico, só uma parte era queimada, isto é, a gordura, os rins e o redenho. Isso torna o caso muito simples. A porção mais excelente do sacrifício era posto sobre o altar de Deus. As entranhas, as ternas sensibilidades do bendito Jesus eram dedicadas a Deus como o único que podia perfeitamente apreciar. Assim, tanto o holocausto quanto a oferta de manjares estão relacionados à obra de Cristo na cruz, envolvendo sua relação com o Pai. Todavia, o sacrifício pacífico apresenta um outro aspecto de sua obra redentora. Cristo, como sacrifício pacífico, estabelece a paz da consciência e satisfaz as múltiplas e profundas necessidades da alma. Ele estabeleceu a paz entre Deus e nós, através do seu próprio sangue derramado. Colossenses 1:20 diz: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Agora temos perfeita comunhão com Deus, e por isso podemos lhe oferecer contínuo sacrifício de louvor, pelo sacrifício que o próprio Cristo ofereceu através do seu corpo, conforme Hebreus 13:15. Comparando o sacrifício pacífico com o holocausto, podemos observar a sua relação com a oferta de manjares. Aqui a diferença principal é que no sacrifício pacífico havia derramamento de sangue. Na oferta de manjares, não.
As duas ofertas eram de cheiro suave, e como verificamos no capítulo 7, versículo 12, ambas estavam intimamente ligadas entre si. É só em comunhão com Deus que a alma pode deleitar-se em contemplar a humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dirige a palavra e nos dá a visão, mediante a qual podemos contemplar o homem Cristo Jesus. O homem não podia sentir o gozo profundo de comunhão, simplesmente porque não havia base para essa comunhão. No sacrifício pacífico, a base indispensável está inteira e claramente estabelecida. E porá sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. Versículo 2. Nós temos aqui o que a oferta de manjares não proporciona, quer dizer, um fundamento sólido para a comunhão do adorador com toda a plenitude, preciosidade e beleza de Cristo. Em quarto lugar, temos aqui, meus irmãos, o sacrifício pelo pecado. Meus irmãos, depois de ter considerado as ofertas de cheiro suave, chegamos agora aos sacrifícios pelo pecado. Esse tipo de sacrifício precisa ser estudado com mais profundidade. Mas, em vista do tempo exíguo, nós vamos abordar aqui somente os aspectos gerais. Uma observação que precisa ser feita é que os três tipos de sacrifícios que abordamos até aqui já eram praticados desde os dias de Caim e Abel e pelos patriarcas. Mas os dois que vamos estudar agora, o sacrifício pelo pecado ou purificação e o sacrifício pela culpa ou reparação, foram instituídas no Sinai. Eram utilizados novilho, bode, cabra, ovelha, 2 pombinhos e a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Como em outros tipos de sacrifícios, a escolha da oferta também dependia da situação econômica do ofertante. Nós precisamos notar também que o sacrifício pelo pecado era dividido em 2 classes: os sacrifícios pelo pecado e a expiação do pecado. Na primeira, ou seja, os sacrifícios pelo pecado, havia 3 categorias. A primeira era o sacrifício pelo sacerdote ungido e por toda a congregação. A segunda era por um príncipe e a terceira era por qualquer outra pessoa do povo da terra. No caso dos 2 primeiros, os ritos e cerimônias eram os mesmos, conforme os versículos 3 a 12, 13 a 23 do capítulo 4 de Levítico. O texto do capítulo 4 de Levítico deixa claro que em qualquer desses 3 contextos implicavam também 3 aspectos. Primeiro, a presença de Deus na congregação, garantida pela aspersão do sangue. Uma vez que as 3 conjunturas dependiam do sangue, verificamos que, na primeira categoria do sacrifício pelo pecado, sacerdote ungido por toda a congregação, 3 ações eram feitas com o sangue. Uma delas era esta aspersão do sangue, 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário, que assegurava as relações de Deus e garantia a sua presença na congregação. A segunda era a adoração da congregação, garantida pela segunda ação feita com o sangue. Desta vez, era colocado sobre as pontas do altar do incenso aromático, que estava na tenda da congregação, de forma a possibilitar que o incenso e a sua fragrância subissem continuamente, mantendo assim a verdadeira base de adoração. Em terceiro, a consciência individual, assegurada pelo derramamento do restante do sangue do novilho à base do altar do holocausto, que estava à porta da tenda da congregação. E isso satisfazia plenamente as exigências da consciência de cada indivíduo, pois o altar de cobre era o lugar de acesso individual, era o lugar onde Deus encontrava o pecador. Nas outras 2 categorias,
um príncipe ou qualquer outra pessoa do povo, da terra, era apenas uma questão de consciência individual. E, portanto, uma única ação era feita com o sangue. Era todo derramado à base do altar do holocausto, conforme Levítico 4, versículos 7, 25 e 30. Em tudo isso, nós aprendemos que o efeito do pecado individual não podia prolongar-se para além dos limites da consciência do indivíduo. O pecador ou o pecado de um príncipe ou de qualquer outra pessoa do povo não podia, em sua influência, atingir o altar do incenso, o lugar da adoração sacerdotal. Não podia tampouco chegar ao véu do santuário, o limite sagrado da habitação de Deus no meio do seu povo. Posto isto, verificamos que o sacrifício pelo pecado era obrigatório e era uma oferta especial por diversos pecados praticados contra o próximo e contra Deus. Nesses casos, era preciso ser oferecido um carneiro sem defeito como sacrifício, além de uma restituição em espécie, a qual se acrescentava uma quinta parte do que fora defraudado para a pessoa ofendida. Esse sacrifício tinha como finalidade restabelecer o relacionamento com Deus, que havia sido comprometido pelas faltas praticadas ou por algum estado de impureza. Tinha como propósito expiar o pecado, isto é, cobrir o pecado e estabelecer a paz entre o ofertante e Deus. A grande semelhança entre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. Ambos tratam do pecado. A diferença consiste no seguinte: o sacrifício pelo pecado trata da natureza do pecado, isto é, a nossa natureza pecaminosa, herdada em Adão. Enquanto o sacrifício pela culpa trata dos atos do pecado, isto é, da prática do pecado em consequência da natureza do pecado do ser humano. Esse sacrifício é mencionado várias vezes na Epístola aos Hebreus. Era oferecido no Dia Nacional da Expiação. E apesar de ser repetido anualmente no solene dia da expiação, o problema do pecado continuaria insolúvel até que Cristo viesse para efetuar a verdadeira oferta de expiação, conforme Hebreus 10, 25 e 26. Em relação ao pecado da ignorância, precisamos compreender que o pecado foi expiado segundo a avaliação que Deus fez dele, que as exigências do seu trono foram perfeitamente cumpridas. O pecado, tal qual é visto à luz da sua inflexível santidade, foi divinamente julgado. É isso que dá paz segura à alma. Fez-se perfeita expiação, tanto pelos pecados de ignorância do crente, como pelos seus pecados conhecidos. O sacrifício de Cristo é o fundamento das suas relações e comunhão com Deus, segundo a apreciação divina das suas exigências. Se compararmos o holocausto com o sacrifício pelo pecado, veremos que os dois tipos indicam um e mesmo grande antítipo, embora o apresentem sob aspectos diferentes da sua obra. Por exemplo, em primeiro lugar, o holocausto era esfolado, a oferta da expiação do pecado não era. Em segundo lugar, o holocausto era partido em pedaços, a oferta de expiação do pecado não era. Em terceiro lugar, no holocausto, a fressura e as pernas eram lavadas com água. Na oferta de expiação do pecado, isto é omitido. Em quarto lugar, o holocausto era queimado em cima do altar, ao passo que a oferta de expiação do pecado era queimada fora do arraial. No holocausto vemos Cristo correspondendo aos afetos divinos. Na expiação do pecado nós o vemos satisfazendo as profundidades da necessidade humana. O holocausto apresenta Cristo como aquele que cumpre a vontade de Deus. O sacrifício pelo pecado o apresenta como aquele que levou o pecado do homem. No holocausto aprendemos qual é o elevado preço do sacrifício. No sacrifício pelo pecado, aprendemos o que é a aversão do pecado.
Esse símbolo apresenta Cristo aos nossos pensamentos, não como aquele que realiza voluntariamente a vontade de Deus, mas como aquele que levou sobre si essa coisa terrível chamada pecado, e o sofredor de todas as suas consequências aterradoras. Se encontrarmos no holocausto a prontidão com que Cristo se ofereceu a si mesmo para o cumprimento da sua vontade de Deus, ou da vontade de Deus, no sacrifício pelo pecado, vemos com que profunda abnegação tomou todas as consequências do pecado do homem. Mas não poderíamos concluir esse estudo sem mencionar que ato típico de imposição das mãos, um ato comum tanto ao holocausto como à oferta de expiação do pecado. Porém, no caso do primeiro, identificava o oferente, o ofertante, com a oferta sem mancha. No caso do segundo, implicava a transferência do pecado do ofertante para a cabeça da oferenda. A doutrina exposta da imposição das mãos é que Cristo foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5:21. Ele tomou a nossa posição com todas as suas consequências, para que nós pudéssemos ter a sua com todas as suas consequências. Foi tratado com o pecado sobre a cruz, para que nós pudéssemos ser tratados como justiça na presença da santidade infinita. Foi retirado da presença de Deus, porque tinha pecado sobre si, por imputação, para que nós pudéssemos ser recebidos na casa de Deus, em seu seio, porque por imputação temos uma perfeita justiça. Teve de suportar a invisibilidade do semblante de Deus, para que nós pudéssemos gozar da luz desse semblante. Teve de passar 3 horas de trevas para que nós pudéssemos andar na luz eterna. A oferta de expiação do pecado mostra aquele aspecto da obra de Cristo em que o vemos tomando judicialmente o lugar que nos pertencia moralmente. O pecado foi removido pelo sangue da vítima. E o Senhor disse essas palavras: ser-lhe-á perdoado. A vítima havia morrido em lugar dele, e ele vivia em lugar da vítima. Meus irmãos, o quinto e último sacrifício é o sacrifício pela culpa. A oferta pela culpa era o segundo sacrifício obrigatório, e é descrito em Levítico 6, 2-5. Como esse sacrifício envolvia restituição por parte do culpado, além do custo do sacrifício, entregava-se ao sacerdote uma determinada quantia adicional como parte da restituição, uma espécie de reparação ou compensação pelos danos causados a alguém. O sacrifício pela culpa aplica-se pelo fato de que a santidade de Deus foi afrontada pelo pecado do homem. Uma afronta que requeria uma reparação, de modo que tem a ver com os atos específicos resultantes da natureza pecaminosa do ser humano. Através do seu sacrifício, Cristo, Ele mesmo, se tornou quitação pelos nossos pecados. Desse modo, Ele não só nos justificou como oferta pelo pecado, como também eliminou a nossa culpa como nossa oferta pela culpa. No bendito Senhor Jesus Cristo, encontramos aquele que desceu até a medida das nossas necessidades, como pecadores por natureza e transgressores por atos. Encontramos nele a resposta perfeita a todos os anseios de uma consciência culpada e a todas as exigências da infinita santidade a respeito de todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões, de modo que o crente pode estar com uma consciência tranquila e o coração libertado na luz plena daquela santidade que é demasiado pura para contemplar a iniquidade ou ver o pecado. Portanto, não carreguemos em nós, os salvos, a vergonha dos vis atos passados, porque em Cristo foi paga a penalidade desses pecados, dos quais nos arrependemos, e por ele fomos reconciliados diante de Deus, segundo aos Coríntios 5,19.
Todas as nossas transgressões foram divinamente apagadas pelo precioso sangue de Cristo. Meus irmãos, vocês têm no vosso manual de estudo um quadro a respeito dos sacrifícios levíticos, conforme nós já discriminamos nesta aula. Vou pedir aos irmãos uma gentileza. Nesse quadro, nós verificamos um resumo desses 5 sacrifícios que nós já abordamos. Primeiro, holocausto, depois manjares, depois pacífico, em 4º lugar, pecado, e em 5º lugar, culpa. Vou pedir aos irmãos anotarem a 2ª coluna, que tem como título, tipo. Nos 3 primeiros sacrifícios, nós percebemos a expressão voluntário. Mas nos 2 últimos, ou seja, no sacrifício pelo pecado e no sacrifício pela culpa, também o nosso manual de estudo diz voluntário. Eu vou pedir aos irmãos que corrijam, por gentileza. Como dissemos, esses 2 sacrifícios eram obrigatórios. Aqui foi somente um erro de digitação. Então eu vou pedir que o irmão, por gentileza, corrija aqui, em lugar de voluntário, tanto no pecado como pela culpa, esses 2 sacrifícios eram obrigatórios. Então, feito isso, meus irmãos, nós vamos passar para o estudo do texto de número 5. Meus irmãos, depois de estudarmos os 5 tipos de sacrifícios, passaremos agora a estudar a lição número 5, os rituais de uma das mais importantes cerimônias instituídas pela lei mosaica, que é o Dia Nacional da Expiação, descrito no capítulo 16 do livro de Levítico, que está entre as porções mais importantes e preciosas da Escritura Sagrada. Se é que podemos fazer comparações onde tudo é divino. Eu não quero me deter muito nesse texto, pois nós voltaremos a ele na lição número 7, mas nós precisamos nos debruçar sobre os pontos históricos que envolviam a liturgia dessa solenidade. Meus irmãos, as muitas ilustrações, figuras e tipos presentes nessa cerimônia nos ajudam a compreender a perfeita e eterna redenção que o Senhor Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário. É a esse capítulo 16 de Levítico que o escritor se refere aos capítulos 9 e 10 na Epístola de Hebreus. O pastor Carlos Gibbs classifica essa cerimônia como uma das mais expressivas ilustrações e o chama de Dia da Reconciliação com Deus. Esse dia era comemorado no dia 10 do mês 7, chamado de Tisri, que corresponde à parte do mês de setembro e parte do mês de outubro do nosso calendário. Atualmente chamado de Yom Kippur, mas também conhecido como Dia do Perdão, e é um dia totalmente dispar de qualquer outro em Israel. Nessa data, os judeus ficam em jejum e se dedicam à oração e à reflexão. O Yom Kippur de 2020 são marcado, por exemplo, para o início da noite de domingo, dia 27 de setembro, até o início da noite de segunda-feira, dia 28 de setembro. Mas, nos tempos bíblicos, o dia 10 do 7º mês era um dia único em Israel. Esse dia eram estabelecidas e mantidas relações do Senhor com a congregação, e eram expiados os pecados, faltas e fraquezas do povo, de forma que o Senhor Deus pudesse habitar no meio deles. O sangue que era derramado neste solene dia formava a base do trono do Senhor no meio da congregação. Em virtude desse sangue, o Deus Santo podia fazer a sua habitação no meio do povo, apesar de todas as suas impurezas. A Epístola aos Hebreus ensina que isto era uma ilustração, preparando nossas mentes a fim de compreendermos o sacrifício maior e melhor de Cristo. A pessoa de Arão lavada em água pura e revestido os vestidos brancos de linho, oferece-nos um tipo formoso e tocante de Cristo, compreendendo a obra da expiação, sendo caracteristicamente puro e imaculado.
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João capítulo 17, versículo 19. A preparação para o sacrifício. Não havia outro dia semelhante em todo o ano em que se cumpria a liturgia estabelecida por Deus. Aqui temos de novo os dois grandes aspectos da obra expiatória de Cristo. Mas notem, os irmãos, que em todos os serviços desse dia, único e solene, não são mencionados nem a oferta de manjares, nem o sacrifício pacífico. Era o único dia do ano em que somente o sumo sacerdote poderia entrar no mais íntimo lugar do tabernáculo, chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos, para oferecer sacrifício anual pelo pecado da nação, mas não sem antes ter oferecido o sacrifício pelo seu próprio pecado, a fim de preparar-se para representar a nação diante de Deus. Como que era esta liturgia? Os versículos 1 a 3 do capítulo 16 de Levítico servem como orientações gerais da liturgia. Em primeiro lugar, ele se banhava e, em seguida, vestia as vestimentas cerimoniais, a túnica santa de linho, o cinto de linho e uma mitra de linho. Em segundo lugar, o sumo sacerdote oferecia 2 dos 5 sacrifícios já estudados lá no altar dos holocaustos, lá no átrio. Um novilho como sacrifício de expiação de pecado e um carneiro em sacrifício de holocausto, conforme o capítulo 3, versículos 11 a 14. Em seguida, tomava uma porção de brasas do incensário e enchia as mãos com uma porção de incenso. Entrando no lugar santo, colocava o incenso sobre o altar de ouro ou dos perfumes, que estava diante do véu, cuja emanação ou cuja fumaça cobria o propiciatório. Isso posto, tomava do sangue do novilho e com o dedo espargia o sangue no lado oriental do propiciatório e 7 vezes na frente do propiciatório, conforme o versículo 14. Em terceiro lugar, conforme os versículos 15 e 16, Arão voltava para o átrio, onde havia 2 bodes que ele já havia escolhido e separado. O segundo bode, chamado de bode emissário, era mantido vivo, pois seria, depois da cerimônia, conduzido para fora do acampamento até o deserto, simbolizando a remoção do pecado do povo. O primeiro era sacrificado como oferta pela expiação, ou pelo pecado, lá no altar dos holocaustos, no átrio, fazendo com o seu sangue o mesmo que havia feito com o do novilho, isto é, entrando uma segunda vez no lugar santíssimo, oferecendo a mesma liturgia. Depois de sair do lugar santíssimo, em quarto lugar, conforme os versículos 18 e 19, Arão, na condição de sumo sacerdote, tomava parte do sangue, tanto do novilho como do bode, e com eles purificava o altar dos holocaustos, que estava no átrio. Em quinto lugar, ele tomava o bode vivo, colocando sua mão sobre a cabeça do animal, confessando os pecados do povo e os seus próprios pecados. Em seguida, alguém levava esse bode para o deserto na condição de bode emissário, conforme os versículos 20 a 22. Em sexto lugar, o próximo ato de Arão era despir aquelas vestes de sumo sacerdote, tomar um novo banho para vestir as suas vestes normais de sacerdote. Isso pode ser visto nos versículos 23 e 24. Como último ato daquela liturgia, em sétimo lugar, Arão oferecia o carneiro em holocausto pelos pecados do povo e pelo seu próprio pecado. Os irmãos podem conferir isso nos versículos 24 e 25, capítulo 16 de Levítico. Dessa forma, nós estamos então encerrando o estudo deste capítulo 16, cujo título é O Dia Nacional da Expiação. Nós voltaremos a este tema na lição 7, com o seu significado lá na Epístola aos Hebreus. Então, meus amados irmãos, meus amados, queridos irmãos, encerrando este estudo, o estudo da lição número 2, nós oramos com o intuito, com o objetivo de que esse estudo coopere para
glorificação do nome do Senhor e para a edificação da vida espiritual de todos aqueles que estarão estudando conosco esse assunto tão importante, a Epístola aos Hebreus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.